Previsões do IBGE mostram que a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas de 2023 deverá ser de 293 milhões e 600 mil toneladas. A estimativa representa um novo recorde na série histórica iniciada em 1975, com um aumento de 11,8% em relação à safra de 2022. E sobre isso, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Vitor. Obrigado. A que a gente pode atribuir, professor, essas previsões otimistas? Interessante, Vitor. Você sabe que a IBGE faz essa previsão, mas a Conab, que é o órgão do Ministério da Agricultura, faz o mesmo trabalho, prevê 309 milhões de toneladas, um recorde pela primeira vez ultrapassando 300 milhões de toneladas. A que se atribui isso? Basicamente, a tecnologia e empreendedorismo. Os produtores rurais brasileiros são realmente capazes de incorporar tudo que há de novo em tecnologia e avançar cada vez com maior produtividade e sustentabilidade. Os números a esse respeito são extraordinários, viu, Vitor? Eu vou dar um número para você caracterizar essa incrível sustentabilidade. De 1990 até hoje, 1990, portanto, há 32 anos, a área plantada com grãos cresceu 95%. E a produção cresceu 370%, ou seja, a produção cresceu 4 vezes mais do que a área plantada. Tecnologia, produtividade por hectare. Outro número, nós cultivamos hoje no Brasil 75 milhões de hectares com grãos. Na verdade, são 50 milhões, mas como tem muita área que faz 2 até 3 safras por ano, a soma dessas áreas, a mesma área, 3 vezes no ano, dá 77 milhões de hectares. Pois bem, 75 milhões de hectares, se tivesse a produtividade que tinha em 1990, serão necessários mais 104 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, é sustentabilidade na veia. Preservamos 104 milhões de hectares. Professor, bom dia. Bom, a gente tem um cenário, né, de continuidade da guerra ali na Ucrânia, a inflação alta em todo o mundo, um novo governo. E eu gostaria de saber do senhor qual deve ser os principais desafios para o agro no ano que vem e como que deve ser a relação do agro com o novo presidente eleito Lula. Obrigado, Carolina, pela pergunta. A pergunta realmente demandaria uma longa exposição. Vou tentar ser bem sucinto. Eu vou dizer a você, minha filha, que tem 3 problemas relativamente novos, além de um conjunto enorme de outros problemas. Vamos falar dos 3 novos que o governo tem que enfrentar de cara. O primeiro é esse dado que foi colocado agora pelo Vitor. Nós teremos uma grande safra aqui no Brasil. E outros países do hemisfério sul também terão safras grandes. Argentina, o próprio continente asiático, safras grandes de grãos. Isso significa que a oferta global será grande. Só que a demanda caiu por causa da pandemia. Então, há uma expectativa de que os preços caiam no ano que vem. Não seria muito grave se não fosse o custo de produção desse ano. O custo de produção, que aumentou o preço de fertilizantes, defensivos, sementes, máquinas, todos os custos subiram muito. Subiram em média 35%. Então, custo sobe. Preço cai, tem um descasamento na renda. Então, o maior problema que nós vamos ter que enfrentar o ano que vem é a hipótese de grandes safras no mundo todo, uma oferta muito grande, uma demanda pequena e os preços caírem. Isso pode levar a um problema de renda na agricultura, que já aconteceu no passado, mas de uma ocasião que terá que ser administrada pelo governo. Segundo ponto, é muito sério, Kalina, é o ponto de comércio. Você está acompanhando aí, todos estão acompanhando, certas mudanças de comportamento na Europa em relação ao comércio mundial. Usando o importantíssimo argumento da defesa do meio ambiente, estão colocando regras que provavelmente inibirão exportações brasileiras para a Europa. Não vai ser o ano que vem ainda, no começo do ano que vem, vai ser no final do ano que vem. Mas pode o mercado antecipa os sinais, pode já prejudicar o ano que vem. Então, há uma regra sendo definida pela União Europeia, pelo Parlamento Europeu e agora pelo Conselho Europeu, de que toda a produção oriunda de desmatamento, depois de dezembro de 2020, não pode ser vendida para a Europa. O problema é provar isso aí. Mas vai provar que foi 2020, 2019, 2080, 2008, agora vai provar isso. Então vai ter um custo enorme de judicialização para mostrar quando é que a safra foi produzida. Isso vai inibir competitividade. Então temos que cuidar muito desse tema,
e é um caráter diplomático nesse processo todo aí. E o terceiro ponto, muito importante também, Kalina, é o ponto de recursos para pesquisa. Nós sabemos que o Brasil chegou onde chegou hoje com um aumento de produtividade espetacular, produtividade ótima, sustentabilidade muito grande, por causa de tecnologia, ciência, gerada da Embrapa, universidades, órgãos de pesquisa, até o setor privado. Essa pesquisa está sem dinheiro agora no Brasil. Então, nós estamos sem pesquisa, não há futuro. Então, precisamos investir muito recurso para pesquisa. São os 3 temas emergenciais do próximo governo. Além disso, tem a questão de infraestrutura e logística, que é um tema recorrente, tema de acordos comerciais para garantir novos mercados, defesa sanitária, tudo isso envolvido por sustentabilidade. Sustentabilidade tem um capítulo ligado à ilegalidade, desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino, essas coisas têm que acabar para que a gente possa ter um avanço realmente importante na agricultura brasileira para o futuro. Alimentando o mundo, que é o que o mundo espera da gente. Professor, a pergunta agora é do nosso comentarista Fernando Capês. Com prazer. Muito bom dia, professor. Bom dia, Até que ponto o protecionismo agrícola europeu, fundamentalmente na França, pode também contribuir para, juntamente com a queda na demanda, para uma queda no preço e um desestímulo à produção? E até que ponto, nesse protecionismo, entra o argumento do desmatamento como um pretexto, com uma desculpa para proteger o mercado interno, produtor? Olha, você tem toda a razão, Capês, é exatamente isso. O argumento é relevante. Quem é que não quer defender o meio ambiente? Todo mundo quer defender o meio ambiente, todos nós queremos defender o meio ambiente. E o agricultor brasileiro é altamente sustentável, como eu mostrei para os números daqui a pouco. Só que desmatamento ilegal, incêndio, invasão de terra, não é produtor profissional, é aventureiro que faz isso aí. E esse aventureiro desmancha a imagem positiva que o Brasil agrícola tem sustentavelmente. Então tem que acabar com as ilegalidades. Agora, a tua pergunta é muito, muito precisa, porque de fato o argumento é relevante. Agora, a pergunta é, se proibir a importação de produtos oriundos de regiões desmatadas depois do 2020, vai melhorar o meio ambiente? Claro que não. Obviamente, o argumento que é da defesa do meio ambiente, que é relevante, é usado, digamos, hipocritamente, para criar uma barreira comercial não tributária, uma barreira que possivelmente pode realmente tirar mercados do Brasil. A Europa é hoje, nosso grande mercado hoje é a China, né? Segundo a Europa, com 17% das exportações. Se esse mecanismo entrar em funcionamento, nós vamos perder mercados, o que é muito grave para o Brasil. Capês, mais uma pergunta? Eu me lembro, no final dos anos 70 e início dos anos 80, um programa de subsídio e incentivo ao produtor agrícola aqui no Brasil. Lembra até a frase, era o presidente João Batista Figueiredo, plante que o João garante. Nós estamos falando agora de uma PEC fura-teto, que vai levar uma gastança de, além dos 70 bilhões que seriam necessários para um programa de redistribuição de renda para a população carente, o resto gastança pura de dinheiro. E tem muita gente, de fato, que ficou abaixo da linha da pobreza com essa pandemia e está passando fome. Não seria o caso de também essa PEC, em vez de usar 130 bilhões de reais, sabe lá para quê? Que é o que excede os 70 necessários para o programa de transferência de renda, Auxílio Brasil, Bolsa Família, seja lá o que for. Não seria melhor criar um programa para incentivar agora o abastecimento interno, adquirindo os produtos agrícolas que não puderem ser exportados em razão de uma retração do mercado consumidor na Europa e em outros países? Olha, Capês, vou estar respondendo a pergunta. O tema abastecimento ou comércio de alimentos depende de 2 fatores. O primeiro é a oferta, e o segundo é a capacidade de compra do consumidor. A agricultura, o papel da agricultura é garantir a oferta. Nós, hoje, ofertamos uma produção completa de alimentos, grãos, proteínas, fibras, com excedentes exportáveis gigantescos, ou seja, o nosso abastecimento interno está garantido pelo produtor rural brasileiro. Agora, o consumo depende de renda, e a renda não é um problema do produtor, a renda é um problema de política econômica. Então, por isso que tem esses programas de auxílio, Bolsa Família, Bolsa Auxílio, para permitir que o consumidor que não tem renda possa comprar alimentos.
O que é importante é aumentar isso, porque aumentando o consumo, a produção realmente pode ser mais bem remunerada para todo mundo e há um equilíbrio econômico no setor. Não adianta você produzir bastante se o consumidor não puder comprar. E não adianta o consumidor comprar se não tiver a produção. Então, o equilíbrio entre oferta e demanda é que é essencial. E o produtor brasileiro faz a parte dele competentemente. A sua lembrança dos anos 70 é extraordinária. Nos anos 70, olha, a sua lembrança é muito importante, Capê. Em 1970, o Brasil importava 30% do que consumia. Importávamos arroz, feijão, leite, nós importávamos em 1970. Faz 50 anos. Aí o governo, de então, com uma visão estratégica, decidiu ocupar o Cerrado. Ninguém queria Cerrado. Havia uma frase daquele tempo, produtor tradicional do São Paulo, Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Pois a Embrapa domou o Cerrado e o governo criou um programa chamado Polo Centro e Prodecer, Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que levou as cooperativas agropecuárias do Centro-Oeste, e aí o Brasil deixou de ser importador e hoje é o terceiro maior exportador mundial de grãos de alimento do mundo. O que foi? Exatamente o que você falou. Programas governamentais, tecnologia e empreendedorismo. Esses três fatos geraram essa mudança extraordinária que o Brasil desenvolveu e que pode continuar desenvolvendo. Mas tem que ter apoio. E aqui, Capê, só para dar um comentário definitivo, é o seguro rural a grande questão. O grande fator de equilíbrio de renda no campo é o seguro rural. Este ano mesmo, 2022, houve uma seca tremenda no sul do país. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, até um pedaço do Mato Grosso do Sul. 20 milhões de toneladas de milho e soja foram perdidos por causa da seca. O seguro rural cobriu. Se fosse seguro, tinha quebrado todo mundo, seria um desastre para o país. Então, o seguro rural, na tua linha de raciocínio, recursos para a agricultura, é o seguro rural o grande instrumento. Obrigado. Ouvimos aqui o professor Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado mais uma vez, professor, pela presença e um bom final de semana. Obrigado sempre às ordens. Bom final de semana a todos.